Olá, investidor, bem-vindo ao canal Descomplicando Ações. Hoje nós vamos falar dessa empresa que é tão conhecida aí, não só no Brasil, como no mundo, a Vale, que tem como código de negociação na B3 o AVALE 3, tá? Então, bora ao que interessa. Nesse vídeo eu vou falar sobre preço teto, tá? Se você não sabe o que é preço teto, mais uma vez eu explico. Preço teto é o limite que você aceita pagar numa ação para você poder lucrar com ela. Porque não adianta a empresa ser boa, mas você comprar a empresa num preço caríssimo, tá? Porque você não vai ter um lucro bom com essa empresa, tá? Quem compra, por exemplo, quem comprou a Vale a R$40 está lucrando mais com ela do que quem pagou R$61,15, que é o preço dela agora. Já quem pagou cento e poucos reais, como a Vale já chegou a esse preço, tá lucrando menos do que quem tá pagando agora R$61,15. Então você precisa saber o preço teto das ações, não só da Vale, como todas as ações e fundos imobiliários que você for investir, justamente para você não pagar mais caro, tá? Então, vou falar preço teto, tá? O preço teto aqui que eu calculei. Vou falar aí em que mercado a Vale está inserida, vou falar alguns indicadores de valuation e de rentabilidade, tá? E vou trazer aqui em qual posição a Vale está no índice Ibovespa. Ele tem aí 80 e poucas ações aí de 400 empresas que a gente tem na bolsa. O Ibovespa tem 80 aí e a Vale entra nesse bolão aí, tá? Então bora ao que interessa. Olha só, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a história da Vale, tá? Para você entender rapidamente o que a empresa faz, tá? Então, olha só, a Vale é uma multinacional brasileira que opera no setor de mineração, tá? Ocupando a posição de uma das maiores produtoras de minério de ferro e níquel do mundo, tá? Não é só do Brasil, é do mundo, diferente aí de outras mineradoras aí brasileiras, tá? Então, além da mineração, a Vale também atua aqui, ó, além da mineração, a Vale atua em logística, energia, metalurgia, siderurgia, fornecendo recursos essenciais para diversas indústrias, tá? E aí, quando a gente olha, aí a gente aqui já vai entrando em um dos pontos que são importantes, tá? Quanto tempo essa empresa existe, tá? A Vale foi originalmente fundada como Companhia Vale do Rio Doce em 1942 em Minas Gerais. A criação da empresa foi iniciativa do governo brasileiro com o objetivo de explorar e exportar as vastas reservas de minério de ferro do país. Aí você fala assim, mas para que eu tenho que saber quando que a empresa foi criada, tá? Você precisa saber, porque se a empresa foi criada aí ano passado, ou 2 anos atrás, ou 3 anos atrás, ela tem pouca história dentro do mercado, ela passou por poucos momentos. Já a Vale, que está desde 1942, já tem aí, se eu não me engano, 81 anos, ela já passou aí por diversas situações, tá? Diversas governanças, tanto corporativa como também governanças de políticas, tá? E já passou aí por diversas crises. Com isso, a empresa vai se tornando uma empresa robusta. Só que na Bolsa de Valores, ela foi inserida em 1970, tá? Então, de Bolsa de Valores, ela é um pouquinho mais nova, mas não deixa de ter um bom tempo aí, tá? Anos já de Bolsa de Valores. Então, ela é uma das empresas aí mais antigas, no caso, né, da Bolsa. Uma das, tá? Não é a mais antiga, é uma das. E ela tem aí
a empresa ela está listada na B3 com um valor de 277 bilhões, tendo um patrimônio de 205 bilhões, tá? Por que que a gente precisa saber disso? Porque quanto maior a empresa, tá? Geralmente a gente fala aí que é melhor, né? Uma empresa pequenininha, que tem pouca margem de mercado aí, que não consegue crescer no mercado, né? Ela acaba se tornando aí um pouco mais arriscada, tá? Em contrapartida, falam que empresas grandes também têm dificuldade, como ela já tomou um mercado muito grande, tá? Ela geralmente tem dificuldade de crescer, mas a gente vê que essas empresas elas sempre costumam ter um crescimento, mesmo elas já sendo gigantesca. E quando elas não têm o crescimento, o que elas fazem com o lucro? Elas botam ali para rentabilizar num Tesouro Selic ou distribui como dividendos, tá? Agora a gente vai entender um pouquinho aqui sobre os indicadores de valuation e de rentabilidade, tá? Vamos primeiro falar aqui que a cotação está sendo cotada hoje a R$ 61,15. A variação dos últimos 12 meses está em menos 2,25, pouca variação, tá? Geralmente as ações aí costumam variar muito mais que isso, tá? Numa variação até considerável. Um PL, tá? Lembra que é PL? É preço sobre lucro. O que esse preço sobre lucro nos indica? Indica que em 5 anos, nesse preço que ela tá dando lucro que ela tá? Em 5 anos, ela devolveria pra gente o nosso investimento nessa ação, tá? Ou seja, de acordo com essa cotação e de acordo com o lucro que ela está entregando, em 5 anos e 7 meses, a empresa devolveria esses R$ 61,15 pra gente, tá? Lembrando que se a cotação muda, se o lucro muda, o PL vai mudar, então você tem que tomar muito cuidado com isso, não olhar uma vez e esquecer. Não, procura avaliar ali as empresas, pelo menos, né? Se você é uma pessoa muito ocupada, se você fez um balanço antes, se você analisou bem antes as empresas que você tem carteira, você tem que fazer uma boa seleção de boas empresas para você poder olhar as empresas aí a cada 6 meses, uma vez por ano, e você não precisar ficar preocupada durante o ano. Se você compra uma empresa que é muito volátil, uma empresa nova de mercado, você vai ficar querendo olhar como é que tá a cotação da empresa a cada notícia que mudar, tá? Se você escolhe boas empresas, você vai poder colocar na sua carteira e ter mais tranquilidade para seguir sua vida, trabalhar, fazer o que for preciso, tá? O PVP aí da empresa tá em 1,35. Lembra o que é PVP? É preço da ação sobre o valor patrimonial da ação. Aqui, ó, o valor patrimonial dela, o quanto que ela vale, né, por ação, aqueles bilhões que eu falei que ela estava, que era o valor dela. Quando divide pela quantidade de ações da empresa, ela fica em R$ 45,26. É o que a empresa vale por ação. E aí, quando esse valor, né, patrimonial é dividido pelo preço da ação, a gente encontra um número que no caso da Vale é 1,35. Então ela está sendo cotada 35% mais cara do que ela realmente vale. As pessoas estão pagando um prêmio ali, acham que ela vale o risco ali pagar 35% mais caro nesse momento, tá? E o dividend yield dos últimos 12 meses está sendo aí de 11,75 por 11,75%, tá? E aí você tem que entender aqui o seguinte, poucas empresas, tá, na bolsa entrega um bom dividend yield como a Vale, tá? Ela está entregando um bom dividend yield, mas a gente tem que ver o que? Será que ela sempre entregou um bom dividend yield? A gente vai ver isso agora. Vamos descer a tela aqui para a gente ir para os indicadores
aqui e conseguir analisar. Quando a gente olha o dividend yield da empresa, daqui, dividend yield, se você clicar aqui, lembrando que aqui eu estou no site Investidor 10 e eu vou falar também um detalhe que eles incrementaram aqui no site que vai ficar bem bacana, principalmente para a gente avaliar a Vale, que lida aí com vários países diferentes, tá? Então, quando a gente olha o dividend yield da empresa, olha só, tá? A gente abre o histórico dela aqui, a gente vê que nos últimos 12 meses ela tá entregando aí um dividend yield de 11,75. Ano passado, tá? 7,87. Ano de 2022, 8,53. Ano de 2021 foi a máxima histórica dela, 18,79. E aí a gente vê que de 2016 a 2020 ela sofreu bastante. Olha o dividend yield baixinho, 3,29, 3,86, 2,65, 2,75. Então, o dividend yield dela era baixíssimo, tá? Muito baixo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aqui, tá? Ela, nos últimos 4 anos, tá entregando um dividend yield ok. Um ano foi extremamente bom ali. Só que anos anteriores, ela entregou um yield baixo. Por que isso acontece? Porque a Vale é uma commodity. Como eu li ali no começo do vídeo, ela é uma empresa que lida diretamente com o minério de ferro, tá? E quando uma empresa está ligada a uma commodity, ela geralmente tem uma instabilidade, uma subida ou uma queda maior do que empresas, por exemplo, como banco, empresas como, por exemplo, saneamento, energias, seguro, tá? Justamente porque ela está ligada à commodity. Quando o minério de ferro sobe, ela tende a subir. Quando o minério de ferro cai, ela tende a cair também, tá? E aí a gente vai ver mais alguns detalhes aqui. Já falamos do PL, do PVP, e ela tem um ROI também excelente, tá? Algumas poucas empresas têm um ROI como esse, tá? Poucas não, tem algumas aí no mercado entregando um ROI bom, tá? Lembra já o que eu falei, já falei aqui, o que é o ROI? Se você não tá acompanhando o canal, cara, se inscreve, senta o dedo aqui no like desse vídeo, tá? Porque eu tenho trazido todas essas informações para você. Se você não tá ligado nada sobre o mundo de ações, você tá comendo bola. Porque se você tivesse acompanhando esse canal aqui, você já estaria entendendo muito sobre as empresas, tá? E olha só, o ROI da Vale é de 23,72. Se você tá acompanhando aqui, você vai lembrar que eu já falei aqui no canal que um ROI bom é um ROI de 15 para cima ou de no mínimo acima da taxa Selic, tá? Do Tesouro Selic. Porque se você comprar uma empresa que não consegue rentabilizar, tá? O dinheiro que você investiu na empresa de no mínimo o Tesouro Selic, cara, é de se pensar, tá? Se é algo só momentâneo ou se é sempre assim. Porque ela não vai estar utilizando bem o dinheiro que a gente está investindo na empresa ali, tá? Então, muito cuidado. E aí, quando a gente olha o ROI da Vale, tá? A maioria do tempo aí é um ROI bom, tá? Teve algum ano de 2019 que ficou ali em 4, absurdo, tá? Baixíssimo. Teve 2015 que ficou menos em 33,81. Só que aí tem que ver que é um fato pontual, né? Na grande maioria do tempo, ela é cotada aí a 23, 20, 51, 63, 15, 15, 12, 10, tá? Então, na grande maior parte do tempo aí, no tempo de 10 anos, tá? Ela entregou um ROI bom, tá? Então, nesse quesito, mais um ponto aí pra Vale, tá? E aí, quando a gente desce aqui, ó, se você entrar aqui no histórico de indicadores fundamentalistas da Vale, você consegue ver aqui, ó, os anos, tá? Então, é uma dica aí para você que quer avaliar. Entra aqui, você consegue olhar de forma mais ampla todos os detalhes. E a Vale, ela entrega um payout aí de 66,73 nos últimos 12 meses, tá? O que isso quer dizer? O que é o payout? É o quanto a empresa entrega de dividendos aí para os acionistas. Exemplo, se ela
lucrou aí R$ 100, desses R$ 100, R$ 63,73 iria para os acionistas. Pô, é um valor bom e ainda sobraria, tá? Aí esse restante, o restante aí, para completar os 100, né? Para a empresa investir, fazer investimentos, deixar rentabilizando uma Selic, se não tiver investimentos futuros para fazer, tá? Mas Vale é uma empresa de minério, geralmente são empresas que estão aí em constante crescimento, tá? Então, ela sempre entrega, na grande maior parte do tempo, entrega um payout bom. Vamos abrir aqui nos últimos 10 anos para ver se é isso mesmo. O atual é de 66, 2023 72, 2022 não foi tão bom assim, 34,50, 2021 54,85 e assim por diante, tá? Teve o ano de 2019 que deu menos 96, ou seja, não entregou quase, né, dividendo, mas é basicamente essa relação que você tem que entender. Payout é o quanto a empresa, quanto por cento que a empresa paga de dividendos do seu lucro, tá? Quanto que ela pagou aí do seu lucro para os acionistas. Então, se a gente desce aqui, a gente consegue ver mais alguns detalhes. Continuando a análise aqui. O investidor 10, ele coloca um checklist de investidor buy and hold sobre a Vale. Lembra? Buy and hold é aquele comprador que quer comprar a ação e manter a ação na carteira, tá? Comprar e manter. Então, pensando no comprador buy and hold, eles colocam um checklist aqui que a empresa tem que ter. Exemplo, empresa com mais de 5 anos de bolsa, ok, tem mais de 5 anos, como a gente já viu aqui. Empresa com lucro nos últimos 20 trimestres, não, a empresa não deu lucro nos 20 últimos trimestres, tá? E no caso que é 5 anos. Ela teve alguns anos aí de prejuízo, não deu lucro. Empresa possui um ROI acima de 10%, os investidores do investidor 10 são até mais conservadores, tá? Conservadores não, são mais... eles permitem mais coisas, né? Eles buscam um ROI aí só de 10%, tá? Eu acho isso um ROI baixo. A gente tem empresas boas no mercado que estão entregando um ROI, como eu falei, acima de 20, tá? Então, se você é um comprador, vai ter poucas empresas na sua carteira, procure empresas que tem um ROI aí de 18, 20, que eu já mostrei outras empresas aqui no canal, que, por exemplo, o Banco do Brasil, 2023, se eu não me engano, eles entregaram acima de 20, tá? Temos aí várias outras empresas, BB Seguridade, também o ROI dela é altíssimo por ser uma empresa de seguro, tá? Então, muita atenção, não escolhe qualquer porcaria aí não. Tem empresa boa, se você vai ter aí 10, no máximo 10 a 20 aí empresas, você consegue fazer uma boa seleção, tá? Lembrando que não é necessário, se você é investidor, vai começar com pouco dinheiro, ter tudo isso na carteira, mas assista os vídeos para você aprender tudo aqui no canal. Então, a empresa apresentou crescimento de receita nos últimos 5 anos? Ah, não! Então, olha só, aqui tem alguns detalhes que é legal você ver, tá? Para você aprender aí os pontos que a gente deve analisar ali numa ação ou não, tá? Além de tudo isso daqui que eu tô falando. Então, se a gente desce aqui, a gente vai para a parte que vocês geralmente mais gostam, né? Quando que a Vale paga dividendo? Geralmente em março e geralmente em agosto. Olha só, aqui quando a gente olha, a gente vê que Datacom aqui foi em agosto, ela pagou em setembro. Datacom aqui foi em março, ela pagou em março mesmo. Lembra o que é Datacom? Datacom é a data limite que você tem para comprar uma ação, tá? Para você poder receber esse dividendo que a ação vai pagar. Então, geralmente aqui, ó, a Datacom aqui era 2/8, então a pessoa tinha que comprar no máximo até 2/8 antes do fechamento aí do pregão do dia 8 do mês 2, para poder receber lá no dia 2 do mês 8, para poder receber lá no dia 4
do mês 9, tá? Então, sempre se ligue em qual é a Datacom, tá? E como que sabe isso? Geralmente, se você entrar no site de RI, você descobre essas informações. Vai lá, todas as empresas têm um site de RI, digita Vale RI, tá? Que é relação com os investidores. Aí você vai lá em fatos relevantes. Quando a empresa anuncia dividendos, fica geralmente lá em fatos relevantes. Você clica, vai ter a informação bonitinho que a empresa coloca. Vamos pagar tantos bilhões de dividendos. Esses dividendos terão Datacom, no caso aqui foi dia 2/8 de 2024, para o pagamento de 4/9 de 2024. Você vai ficar ciente e por dentro aí de tudo que está acontecendo na empresa que você é sócio, tá? Então, é bom você aprender essas coisas aí. E aí, olha só, mês 11, então geralmente é realmente nesses meses que falou, mês 11 pagou no mês 12, mês 8 pagou no mês 9, geralmente é isso, tá? Março, agosto, tem os meses que destoam, paga ali em dezembro, tá? Anuncia em dezembro, ó, pagou em março e fica nessa, tá? Então você tem que acompanhar a empresa para saber qual a Datacom e qual a data de pagamento, Datacom e data de pagamento. E aí, se a gente desce mais um pouquinho aqui, a gente consegue ver que o lucro aí da empresa, tá? Lucro não, que é o payout. Gente, o payout, o lucro e o dividend yield, tá? Então a gente consegue ver que, ó, a empresa dá lucro, dá prejuízo, lucro. Então, como eu disse, é uma empresa volátil, tá? Tende a subir mais e descer mais do que uma empresa que é do setor best, tá? E aí, o payout dela, geralmente, fica aí acompanhando, tá? Esse lucro, se o lucro cai, obviamente o payout cai, se o lucro sobe, o payout sobe, tá? E tem mais alguns detalhes aqui que eu quero mostrar pra você, ó. Se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos atrás, hoje você teria aí R$ 2.023 se você tivesse investido na Vale, tá? Se você tivesse investido no Ibovespa, que tem ali 80, geralmente 80, de 100 a 50 ações, vamos falar assim, tá? Tem 80 e poucas ações atualmente. O Ibovespa teria te dado, hoje você teria apenas R$ 1.280, tá? Teria aumentado R$ 280. Por isso que muitos criticam o Ibovespa, porque ele não rentabiliza bem se você comprar as ações com o peso, tá? Que as ações têm ali no Ibovespa, se você comprar exatamente a quantidade, que inclusive eu vou mostrar quantos por cento que a Vale tem lá dentro do Ibovespa, aí você vai conseguir perceber alguns erros aí que o Ibovespa faz, tá? Por isso que é um índice ruim, tem muito peso em umas ações, tem pouco peso em outras ações, e assim vai saindo do radar aí dos investidores, tá? Se você tivesse investido em PCA, você teria R$ 1.338, tá? O único que sempre vem ganhando quando eu faço vídeo aqui, faço essa análise aqui dos últimos anos, né? É o IVVB11, que é um ETF excelente. Já tive na minha carteira, tá? Depois que eu tive e vendi, ele explodiu. Tive que vender porque comprei antes de comecei a investir em ações antes de fazer a minha reserva de emergência completa e foi o maior erro, tá? Mas nessa época que eu fiz isso, eu não sabia o tanto de coisa que eu sei hoje em dia, tá? E antes de voltar para as ações, eu formei minha reserva de emergência depois que eu já aprendi o caminho, né? E agora eu posso comprar várias ações. Pretendo futuramente comprar novamente o IVVB11, tá? Mas não nesse momento. Então, a Vale teria rentabilizado legal ali, tá? Seu dinheiro, teria dobrado aí o valor, tá? Até um pouquinho mais. E aí, se a gente desce mais um pouquinho, olha só que bacana isso daqui, tá? A Vale, né? Que bacana esse negócio que o investidor 10 criou pra gente. Ele mostrou regiões onde a Vale gera receita. E olha só o tamanho, tá? O tamanho aí de porcentagem, da porcentagem que a China tem de peso na Vale, tá?
ela representa apenas 50,34%, tá? 50,34% da Vale. E isso é uma grande crítica, tá, dos investidores, tá? Se você compra Vale, você tem que você tem que ter na sua consciência que você está totalmente exposto à China, né? E como China não é um país tão democrático assim, tá? Você tem que ver se você quer estar exposto aí a indústria da China em si, tá? E aí vai diminuindo as posições aqui, ó. Em outros países ela tem a relevância de 26,13%. A maior concentração, segunda maior concentração é Japão com 9,34%. Terceira maior, Brasil, tá? 8,75%. A Alemanha, 2,88%. Estados Unidos, 2,56%, tá? Então, cara, você quer colocar Vale na sua carteira? Entenda que você estará colocando diretamente a China na sua carteira. É uma forma de você se expor ao mercado chinês sem estar investindo diretamente lá. Porque olha só, exposição total, 50% é muita coisa para estar exposto em alguma empresa, tá? Ou em algum país ou algo do tipo. E aí, olha só, eu quero mostrar uma coisa que é extremamente importante de você entender no mercado no geral, tá? Aqui é o lucro versus cotação. E entenda que a cotação de uma empresa sempre vai seguir o lucro, tá? Então, a cotação aqui, a cotação é essa linha meio marronzinha e o lucro é essa linha verdinha, tá? Então o lucro caiu, olha só, o lucro caiu, a cotação, o lucro tava lá em cima, tá? 2021 veio caindo e a cotação estava lá em cima, ó, sendo cotada R$ 88,77, e conforme o lucro caiu, olha quem veio buscar esse lucro, a cotação vai cair e vai convergir aqui, como convergiu em vários outros momentos. Olha só, convergiu, chegou próximo aqui, próximo, convergiu, tudo sempre converge aqui, tá? Porque cotação segue o lucro. Se o lucro tá crescendo, aumenta a expectativa aí dos investidores, aí a cotação, mais investidores começam a comprar e a cotação sobe. Se o lucro cai, começa a sair aí do radar dos investidores, as pessoas não querem, passa muitas vezes a distribuir um pouquinho menos de dividendos e sai da graça aí dos investidores, eles não querem mais. Então, cotação sempre segue lucro. Então, uma forma de você ter mais um detalhe para você analisar, olha lá quanto que tá o lucro da empresa, você consegue sempre ter acesso no Investidor 10. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Falei que ia falar aqui o peso, né, da empresa aí no Ibovespa. Então, olha só, a Vale representa 14,16% do Ibovespa. É muita coisa para estar no índice, tá? Então, quando o Ibovespa cai, geralmente é puxado pela Vale, pela Petrobras, que tem 7,4%, Itaú, que tem 7,12%, Petrobras, aqui, olha só, Petrobras, caraca, os caras têm Petrobras PN 7,4%, Petrobras ON, então é basicamente aí 11,80% da Petrobras, tá? Bradesco PN 3,8%, então são as maiores posições e depois as outras vão diminuindo. Então é um peso muito grande para algumas empresas, algumas poucas empresas, tá? Então isso também é das críticas dos investidores. Por isso que muitos não levam o Ibovespa como o seu índice, como seu benchmark, com uma comparação, né? Benchmark é um índice que você vai ter como comparação, tá? Então, muitos não levam isso em consideração. E olha só aqui, como que está a Vale nesse momento, tá? Então, olha só um detalhe aqui. Vou falar rapidamente. A Vale está relativamente bem posicionada para enfrentar os preços estruturalmente mais baixos do minério de ferro. Então, o minério de ferro tá um pouquinho mais baixo, mas
como a Vale é uma empresa gigantesca, domina aí Brasil e mundo, tá? Ela consegue melhores preços, tá? Enquanto o seu concorrente tá no talo ali, tá com muita dificuldade, já tá fechando as portas, a Vale, como é uma estrutura gigantesca, já tem muito mercado, ela consegue fazer um negócio bem melhor. Então agora eu vou falar para você a parte que você talvez esperava mais, né? Quanto que tá aí, qual é o preço teto, o preço que eu devo comprar da Vale. Então eu fiz esse cálculo aqui para eu ter, para mim, guardar para mim. E se você quiser se basear aqui, como que faz esse cálculo, você fica à vontade. Se quiser eu libero aqui para você, só falar que quer essa planilhinha aqui, que eu libero aqui na descrição do vídeo, tá? Então, olha só, preço teto baseado nos pagamentos dos últimos 5 anos, tá? Então, em 2019, a Vale pagou 1,41 de dividendos, tá? 2020, a Vale pagou 2,41. 2021, 14,65. 2022, 7,58. 2023, 6,08. R$6,08. Dá um total aí de R$32,13. Uma média, né? Se a gente faz a média dos últimos 5 anos, dá 6,43. Se a gente pega essa média e divide por 12, tá? A gente consegue chegar, no caso, divide por 12%, tá? A gente consegue chegar num resultado aí de R$53,55. Esse é o preço teto baseado nos últimos 5 anos de pagamento de dividendos da Vale. É uma forma de você ter um preço teto conservador, tá? Se você se basear no preço teto apenas do último ano, cara, fica mais conservador ainda. O preço teto vai para R$50,67. Se você quiser, se você se basear então no preço médio dos dois resultados dos últimos 5 anos e do último ano, você fica aí com preço teto de R$52,01, tá? E aí, outro detalhe aqui, né? Aí você tem que ver se você espera receber 12% de yield, tá? Agora, se você, porque esse 12% aqui é quanto você espera receber de dividend yield. Agora, se você espera receber menos, vamos colocar aqui 7%, olha só como muda. O preço teto ficaria em R$91,80, já do último ano R$86,86. Então, se você quer ser conservador, você utiliza um preço teto maior, né? Obviamente. Você vai utilizar aí um preço teto de 12% ou 10%, tá? Se você quisesse receber 10% da Vale, você poderia comprar ela atualmente, porque o preço teto estaria em R$64,26 e como a gente viu aqui, a Vale está sendo cotada a R$61,15. Agora sim, esse foi o vídeo de hoje, tá? Encerra aqui com o preço teto, tá, da Vale. Se você espera receber um 10% de yield, o preço teto seria R$64,26, baseado nos pagamentos dos últimos 5 anos. Cara, espero que tenha gostado desse vídeo. Ficou um vídeo completaço, tá? Sobre Vale. Me conta aqui se você tem Vale na sua carteira ou se você pretende colocar Vale na sua carteira ou não. O vídeo ficou longão, tá? Mas com muita informação relevante para você começar a pensar. Esse vídeo com certeza vai te fazer pensar se você quer investir na Vale ou não, tá bom? Espero que tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like aqui no canal e manda esse vídeo para os seus amigos, tá? Manda esse vídeo para aquele investidor iniciante que não entende nada sobre empresas. Como eu expliquei bastante coisa aqui, ele já vai sair desse vídeo aqui aprendendo coisa pra caramba, tá bom? Espero que tenha gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou, fui!